Língua portuguesa. Leitura. Livro A. Lição 5. Aula 1. Olá, bem-vindos de volta. Estamos começando mais uma lição. Hoje eu vi uma cena muito engraçada. Vocês já devem ter visto cenas assim também, não é? Dois cachorros estavam brigando. Cachorro sempre briga por causa de osso, não é mesmo? Era um cachorro maior e outro menor. E o maior, é claro, estava levando vantagem. O cachorrinho estava brigando firme. De repente, chegou um cachorro maior com cara de cavalo. O resto, vocês já sabem o que acontece, né? O grande leva vantagem e os menores ficam na pior. O problema é que sempre pode existir um cachorro maior. O que é grande para um é pequeno para o outro. Mas será que o grande sempre leva vantagem mesmo? Vocês já ouviram a expressão tamanho não é documento? Afinal, será que tamanho é ou não é documento? Leitura. O que você já fez hoje? Aposto que você já fez muita coisa. Já acordou, espreguiçou na cama, lembrou-se que era dia de aula e você estava morrendo de saudades da professora. Tirou o pijama, vestiu o uniforme, escovou os dentes, tomou café, veio para a escola. Você veio andando? Subiu uma rua? Desceu? Virou para um lado, para o outro? De bicicleta? No ônibus escolar? Muita coisa, não é mesmo? Mas o que nos permite fazer tudo isso? Isso mesmo, o nosso corpo. Nós vivemos dentro de um corpo, o corpo humano. E esse corpo é sensacional, não é mesmo? Quantas coisas ele nos permite fazer? Andar, correr, pular, virar, abaixar, levantar, pegar, soltar. A gente nem se lembra disso no dia a dia, dessa maquininha. Essa maquininha funciona muito bem, funciona direitinho, de dia e de noite, andando ou parado. Vocês já conhecem muito sobre o corpo humano, não é mesmo? Quando a gente vê uma figura assim, o que a gente logo entende? Isso mesmo, é a representação do corpo humano. Quando vocês eram menores, era assim que vocês desenhavam as pessoas, não é? E como se chamam essas partes do corpo? Cabeça, tronco, braços, pernas. Exato, cabeça, tronco e membros. Os membros são os braços e as pernas. O que nós estamos vendo aqui? Cabeças? 4 cabeças. Isso mesmo, essa é a cabeça. E o que vemos nessas cabeças? Olhos, nariz, boca, orelhas. Cabelos, sobrancelhas. Olhos, nariz, boca, orelhas, cabelos na cabeça e acima dos olhos. Olhos, nariz, boca, orelhas. Como se chamam essas partes do nosso corpo? Como assim, professora? Vocês se lembram da história da Chapeuzinho Vermelho, não lembram? A Chapeuzinho perguntava: e por que esses olhos tão grandes? É para te ver melhor. E por que esse nariz tão grande? É para te cheirar melhor. E por que essa boca é tão grande? Vocês se lembram do resto, não é mesmo? São os sentidos. Visão, audição. Ajuda, Beto. Olfato, paladar, Falta um. tato. Lembrei, é o tato. Isso mesmo, vocês estão sabendo muito bem. Nós percebemos o mundo usando nossos 5 sentidos. E nós só vimos a cabeça.
E eles estão todos lá. Há algo de estranho? Vocês já pensaram nisso? Nunca pensaram? Então vamos pensar. Será coincidência? Ou haverá uma razão para isso? Sim, existe uma razão para isso. Esses órgãos nos ajudam a nos situar, ver, ouvir, sentir, identificar cheiros, gostos. Tudo isso é essencial para saber onde estamos, para nos localizarmos no ambiente. E são muitas informações. Elas precisam ser analisadas rapidamente. E quem analisa as informações? O cérebro. E onde fica o cérebro? Na cabeça. Bingo! Entendi. É isso mesmo, nada é por acaso, não é mesmo? A cabeça. Cabeça, cérebro, crânio. Qual é a diferença? Cabeça é tudo. O crânio é o osso, a parte dura. O cérebro é o miolo. E o miolo é mole. O cérebro protege. Vocês já estão sabendo muito. Já sabem muito sobre o corpo humano. A cabeça é uma parte. Nela fica o cérebro, nossa central de comando. E nela ficam os órgãos dos sentidos, nossos sensores, para nos ajudar a localizar. Eu aprendi que bigode de gato ajuda o gato a se localizar. É verdade? E o bigode da gente também? Calma, uma pergunta de cada vez. O bigode do gato é um sensor, é um radar. Ele percebe se há algum objeto no caminho. É por isso que quando o gato vai entrar em algum lugar escuro, ele sempre vai primeiro com a cabeça. Se o bigode passar sem problema, o resto do corpo passa também. O bigode é sempre mais largo do que o corpo. E o bigode da gente também? O que você acha, Beto? Como você mesmo pode responder a essa pergunta? Brincadeira, professora. Eu sei que não é. Já pensou se fosse? Uma pessoa muito gorda ia precisar de um tremendo bigodão. Quais são as outras partes do corpo? Tronco e membros. Tronco. O que é tronco? É a parte do meio do corpo, que fica entre a cabeça e os braços. E o que sabemos sobre essa parte? É onde ficam os nossos órgãos. O coração, o pulmão. Isso mesmo. O tronco é onde fica a maioria dos nossos órgãos. E quais são os órgãos mais importantes? Coração e pulmão. Se falhar, pimba, já era. Coração e pulmão. São chamados órgãos vitais, essenciais para a vida. Cabeça, tronco. E o que falta? Membros, braços e pernas. E para que servem braços e pernas? Para correr de cachorro bravo. Lembra da história da professora no início da aula? E para que servem os membros? Para movimentar. Quando a gente fala direita, esquerda, o que tem isso a ver com o corpo humano? Opa, nunca pensei nisso. Tem a ver? Observem esses dois livros. Este é o livro A. Ele está à minha direita. Este é o livro B. Ele está à minha esquerda. Qual é o ponto de referência? O ponto de referência sou eu. Quando eu digo direita, é sempre em relação a mim ou a outra pessoa. O prédio fica à sua direita. E que parte do corpo nós usamos para indicar a direção? Os braços. Os dedos. A gente aponta. Grande, pequeno. Cachorro grande, cachorro pequeno. Menino grande, menino pequeno. Direita, esquerda. A minha direita, a minha esquerda. Grande, pequeno. Cachorro grande, cachorro pequeno. Menino grande, menino pequeno. Direita, esquerda. A minha direita. O que isso tem a ver com o corpo? Acho que entendi. Depende.
Depende. Isso mesmo, Alfa. Grande, pequeno, depende. Um cachorrinho acha que um cachorro médio é muito grande. Uma formiga, imagina o que ela acha de uma abelha. E de um passarinho? Depende, é relativo. O nosso corpo é a nossa referência. Nós usamos o nosso corpo como referência para identificar pessoas grandes e pequenas, pessoas maiores e menores, o que está à direita, o que está à esquerda. Vocês se lembram daquela brincadeira de onde está? Eu vou ler um trecho do livro para vocês se lembrarem. Onde está? A Babi estava brincando com o irmão dela. A brincadeira se chama Onde está? Primeiro, eles brincaram de localizar o que estava em cima e embaixo. Observem a ilustração. Onde está o sapato? Embaixo. E qual é a referência para você dizer embaixo? O móvel. Isso, Alfa. O móvel é a referência. Beto, onde o menino está deitado? Embaixo da cama da Babi. E onde fica a cama da Babi, Alfa? Em cima da cama do menino. Vocês observaram? Sempre temos uma referência, um ponto de referência. Agora a brincadeira muda. A Babi disse assim: agora tem que dizer se está do lado direito ou do lado esquerdo. Se está entre, se está dentro ou se está fora. E o que os meninos vão usar como referência para dizer se é do lado direito ou do lado esquerdo? O corpo deles. Alfa, então me diga, onde está a Babi? A Babi está à esquerda do menino. Beto, e onde está o menino? O menino está à direita da Babi. Viram que sempre que falamos em esquerda e direita, precisamos de uma referência? Vamos voltar à questão do tamanho, grande, pequeno. Ou do peso, leve, pesado. Ou da distância, perto, longe. A gente usa essas palavras. Grande, pequeno. A gente compara um objeto com o outro. Ou uma pessoa com a outra. Ou com a gente. Leve, pesado. Mesma coisa. Mais leve do que o outro. Mais pesado do que o outro. Leve para mim. Pesado para mim. Mas vocês se lembram da aula de matemática? O que vocês aprenderam sobre grandezas e medidas? O que usamos para não precisar dessas palavras? Medidas: metro, centímetros, quilos, gramas. Isso mesmo, Alfa. Nós usamos medidas. Medidas padrão. Medidas que são sempre as mesmas. O que nós vemos nessa figura? A régua. Podemos usar uma régua numerada ou uma fita para medir o tamanho das pessoas. E assim não precisamos falar em grande, pequeno. A gente diz o tamanho. 1 metro, 95 centímetros. 1 metro e 15. 1 metro e 15 significa 1 metro e 15 centímetros. Vocês se lembram que na aula de matemática vocês aprenderam que antigamente eram usadas várias outras medidas? Medida, origem, quanto mede? Medida, polegada. Origem, o dedo polegar. Quanto mede? 2,54 centímetros. Medida, pés. Origem, o pé. Quanto mede? 10 a 12 polegadas. Esses são alguns exemplos. O corpo humano era usado como referência, mas aos poucos as pessoas passaram a usar uma referência mais objetiva. O tamanho de um dedo poderia variar muito. O dedo de uma pessoa não é igual ao da outra. Por que estamos falando nessa história? Nós estamos falando disso porque estamos falando de referência. O corpo como referência. O corpo sempre serviu como referência, mas é uma referência que não é muito precisa. Por isso,
precisamos usar referências mais objetivas. Mas apesar de existirem todas essas medidas, o nosso corpo é a nossa referência. Nós vemos o mundo e as pessoas a partir do nosso corpo e nós usamos os nossos sentidos para isso. Precisamos ter muita atenção porque isso também acontece com as outras pessoas. Quando eu digo vire à direita, estou dizendo o quê? O que a outra pessoa entende? Ela também é como nós. Ela vai entender que é para virar à direita dela. Por que estamos conversando sobre corpo humano? Direita, esquerda? Vou dar uma pista. Vocês poderão descobrir. Para que nós usamos essas expressões? Vire à direita. Faça uma linha à esquerda. Segure o papel com a mão esquerda e escreva com a direita. Para dar instruções. E o que estamos estudando nessas aulas? E quais palavras aparecem muitas vezes nessas instruções? Instruções? Vamos pensar mais sobre o nosso corpo. Ele é muito importante para nós. Ele serve de referência para nós e para os outros. Venham comigo para a próxima etapa. Fluência de leitura. Vamos ler esse livro. Vamos ler com muita atenção. Ele vai nos ajudar a entender muitas coisas sobre o nosso corpo. Algumas coisas vocês já sabem. Outras vocês aprenderam na aula de ciências. Outras vocês aprenderam na aula de matemática. E aqui, isso está junto. Tudo junto. O título do livro é As Partes do Corpo. A autora é Andrea Thompson da Poyan. O ilustrador é Evandro Marenda. Vocês observaram bem a capa? O que vocês observaram? Um menino olhando para o lado direito, isso mesmo. O menino está olhando para o lado direito dele. E o que são esses pontilhados perto da orelha direita? É o som chegando no ouvido dele. O ouvido é para ouvir. E essas linhas tracejadas? Não sei, parece que são os movimentos quando ele anda. E esses dois círculos, o que estão mostrando? O de baixo está mostrando o pé, só que está mostrando por dentro. É radiografia. Eu já vi um montão. Vamos ver o que tem aqui dentro? Será que vamos aprender mais sobre o nosso corpo? Oi, eu sou o Aristeu. Olha o meu esqueleto. Ele é igual ao seu. É radiografia. Radiografia do esqueleto. Olha o cabeção do Aristeu. E o que o Aristeu está dizendo, Alfa? Ele está dizendo que o esqueleto dele é igual ao meu. Agora, olha o esqueleto do Zé. Esse cachorro não desgruda do meu pé. E quem é o Zé? O cachorro. É o esqueleto do cachorro. Está vendo o esqueleto da Babete? Ela é a gata da Dona Margarete. Esse aí é o esqueleto do Robertinho? Ele é o papagaio do meu vizinho. Esse outro esqueleto é do Rufino. Ele é o peixe do Lino. Quais são os personagens desta história? Aristeu, o menino. Zé é o cachorro. Babete é a gata. Robertinho é o papagaio. Rufino é o peixe. Vou contar uma coisa só para você. O esqueleto fica por dentro, ninguém pode ver. O espelho é diferente, mostra o lado de fora da gente. No espelho é divertido, eu vejo tudo repetido. Perna de um lado, perna de outro. Braço de um lado, braço de outro. O que significa essa linha tracejada ao longo do corpo do Aristeu? É o espelho. Ele está vendo as duas metades. É tudo repetido.
No nosso rosto também é assim. Orelha de um lado, orelha de outro. Olho de um lado, olho de outro. Boca e nariz não. Só tem um de cada e bem no meio. Não faça confusão. Ops! Quem são esses? Nós já conhecemos? Sim, já conhecemos. O papagaio é o Robertinho. O peixe é Rufino. O cachorro é Zé e a gata é Chiclete? Babete. A gata é Babete. Isso mesmo, vocês prestaram muita atenção. Robertinho, o papagaio, Rufino, o peixe, Zé, o cachorro, Babete, a gata. E o que é diferente nessa página? É igual à outra, quando conhecemos esses animais? Na outra página era radiografia, só esqueleto. Vou ler. E nos outros bichos? Será que é tudo igualzinho? Antes de responder, olhe bem devagarzinho para o Zé, para o Rufino, para a Babete e para o Robertinho. Você viu direito? Eles também são do mesmo jeito. O que aparece do lado de lá tem cópia do lado de cá. Você viu direito? O que é para ver direito? Isso mesmo. Ver se os dois lados também são iguais nos animais. Já parou para pensar se é bom ter tudo repetido? É bom para se movimentar numa direção e pode ser divertido. É bom para se movimentar numa direção. O que isso significa? Porque ter tudo repetido ajuda a andar numa direção. Vamos ver o que o texto diz? Fique na frente do espelho. Repare no seu andar. Uma perna vai na frente, a outra vem para ajudar. O Zé e a Babete andam assim. Duas pernas vão primeiro e as outras duas dizem: "Esperem por mim". Também com o Robertinho, nada é muito diferente. Ele bate as duas asas para voar e pousar na gente. E o Rufino? O que faz para não afundar? Mexe as duas nadadeiras sem parar, sem parar. As outras partes repetidas do corpo também trabalham em par? Eu digo que trabalham, mas preciso explicar. As outras partes repetidas do corpo também trabalham em par. Que partes são essas? Nós já falamos dos membros, não é mesmo? Dos membros das pessoas, das asas e das nadadeiras dos animais. E o que falta? Os olhos, os ouvidos. Isso mesmo, os órgãos dos sentidos. Vamos ver como ele vai explicar? Os braços e as pernas da gente nem sempre são combinados. Quando andam, se imitam. Quando dançam, cada um vai para o seu lado. Muitas coisas são parecidas nos bichos grandes e nos pequeninos. É só olhar o Zé, a Babete, o Robertinho e o Rufino. Apesar de parecidos, eles não são iguais. Há também diferenças entre todos os animais. Vou terminar essa história de um jeito bem feliz, repetindo o sorriso que mostrei no raio-x. O livro As Partes do Corpo faz parte da coleção de ciências Seres Vivos. Ele apresenta as partes do corpo humano e suas funções em comparação com o corpo de outros animais. Gostei. Muito legal, gostei do raio-x. Raio-x é o mesmo que radiografia. A gente vê por dentro. Resumo da aula. Hoje foi o dia do corpo, não é mesmo? A gente já sabia muita coisa. As partes do corpo: cabeça, tronco e membros. Sabíamos sobre os sentidos e os órgãos dos sentidos. Também sabíamos sobre as medidas.
Nós aprendemos isso na aula de matemática. Mas quais foram então as novidades? Aprendemos 4 coisas importantes. Primeiro, aprendemos que usamos o corpo como referência. Isso é muito importante para nos orientar. Segundo, agora sabemos por que os órgãos dos sentidos ficam na cabeça. Você se lembra? Isso mesmo. Ficam perto do cérebro. Eles processam muita informação sobre o ambiente. Essa informação precisa chegar depressa ao cérebro para a gente poder se orientar. De onde vem esse barulho? O carro vem desse lado ou daquele? Está perto ou longe? Quem está chegando? Essa voz é da professora ou da diretora? Viram o quanto isso é importante? E aprendemos a ter cuidado na hora de dar direções, de dar instruções. Terceiro, aprendemos a importância da simetria. Por que temos 2 de muitos órgãos? Eles são importantes para o equilíbrio, para completar a informação visual ou sonora. Os animais também são assim. E por último, e muito importante, nós usamos o nosso corpo como referência. Quando damos instruções para os outros, precisamos nos colocar no lugar dos outros. Ter certeza de que estamos falando das mesmas referências. E por falar em referência, vamos ver o resumo aqui na nossa frente? O que aprendemos hoje de mais importante? 1. Usamos nosso corpo como referência. 2. Por que os órgãos dos sentidos ficam na cabeça? 3. Por que nossos órgãos têm simetria? 4. Usamos nosso corpo como referência. Precisamos nos colocar no lugar dos outros ao dar referências. Dever de casa. Leitura. Livro A. Página 58. Ler o texto. Página 64. Ao pé da letra. Fluência de leitura. Página 75. Treinar a leitura do poema. Conversem com seus amigos e pessoas da sua família sobre as expressões. Veja como as pessoas entendem e usam essas expressões. Até a próxima! Ah, e cuidado quando der instruções. À sua esquerda, à minha direita. Vamos em frente? Mas nada de meter os pés pelas mãos.